E eu gostaria que os irmãos que puderem acompanhem comigo Lucas, capítulo 8 e o versículo de número 40. É uma palavra muito conhecida dos irmãos, né? Daqueles que meditam na palavra de Deus. Mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Se você lê o mesmo versículo todo dia Deus te dá uma inspiração diferente. Então essa palavra falou meu coração. Lucas capítulo 8, verso 40, e diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Esta palavra me chamou muito a atenção porque a Bíblia diz que aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Porque na presença de Jesus ali acontecia milagres, era cegos que enxergavam, era paralíticos que andavam, não é? Toda sorte de enfermidade, era demônios que eram expulsos de pessoas atormentadas. E o que me chama a atenção é que onde Jesus estava, a multidão apertava e queria, porque sabia que poderia acontecer alguma coisa. A gente vem aqui na igreja porque a gente sabe que Jesus se faz presente no nosso meio e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ah, você pode dizer: olha, mas tem pouca gente. Jesus falou assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós não temos dúvida nenhuma que Jesus está aqui nesta noite. E qualquer problema e enfermidade, qualquer situação da tua vida, Ele é poderoso para fazer. Então muitas pessoas seguiam a Jesus porque sabia que Ele podia resolver o problema.
Esse Jairo aqui, ele era um principal da sinagoga. Naquela época, jamais ele poderia fazer aquilo que ele fez. Chegar aos pés de Jesus, até porque a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus. Está escrito, e veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O povo judeu nunca aceitou Jesus como Messias. É tanto que eles esperam o Messias até hoje. Mas o que tocou no meu coração, que Deus falou fortemente, é que muitas vezes, na necessidade, diante do problema, a gente não quer saber quem somos. Nós queremos aproximar de Jesus, porque sabemos que dele vem a resposta para a nossa vida. Eu creio que muitos ignoraram ou se escandalizaram um príncipe da sinagoga chegar aos pés de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele prostrou diante de Jesus. Na passagem de Mateus, diz que ele prostrou e adorou a Jesus. E o nosso Deus, ele não perde tempo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. E Deus não perde tempo nesses momentos. Louvado seja Deus. O homem chegou e adorou a Jesus e disse: Senhor, olha, tenha misericórdia de mim, porque eu estou com uma filha moribunda. Outros falam, Mateus diz que já estava morta, Lucas diz que estava à morte. Não importa, louvado seja Deus, mas aquele homem chegou a Jesus, não olhando para a sua posição social, porque hoje existe muito isso, não é? Pessoas que se sentem grande, que se sentem importante, que se sentem melhor do que os outros, mas importante é Jesus, grande é Jesus, quem pode fazer é Jesus. Aquele homem não olhou para a sua posição, ele olhou para a sua necessidade e chegou diante de Jesus. A Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar aqui alguma coisa. Na caminhada, apareceu uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que já havia 12 anos, tinha gastado tudo com a medicina, gastou todo o seu dinheiro, ninguém pôde fazer nada. E aquela mulher, eu lendo essa palavra, falou assim, brotou no coração daquela mulher uma fé muito grande, porque ela só tinha ouvido falar de Jesus. Ela falou assim: se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Se eu tocar, não precisa nada, não precisa ele pôr a mão sobre mim, não precisa ele orar por mim. Se eu somente tocar, eu vou sair daqui curada. E a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Uma mulher que já havia 12 anos sofrendo aquela perda de sangue, deve estar sido muito fraca, né? Mas rompeu a multidão, empurrou um daqui, outro dali, tocou na orla de Jesus. Irmãos, quando nós queremos receber a bênção de Deus, nós passamos por vales, nós passamos por dificuldade. Louvado seja Deus, a fé brota no nosso coração e nós queremos Jesus, nós queremos a cura. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu acredito que Jairo não gostou muito dessa situação. Porque quando ele chegou a Jesus, ele disse: Senhor, vai na minha casa, porque eu estou com uma filha à morte. E Jesus estava indo com ele. E houve essa mulher do fluxo de sangue, e Jesus parou. Eu entendo que Jairo não gostou nada disso. Mas Jesus estava indo na minha casa, e acontece uma coisa dessa, para Jesus parar, a bênção vai demorar, louvado seja Deus, não é assim? E, irmãos, isso me deu uma lição muito grande, sabe por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos.
Mas muitas vezes a dificuldade acontece no meio do problema. Muitas vezes para nos enfraquecer, nos desanimar, para que a nossa fé se desvaneça. Louvado seja Deus. Muitas vezes é Deus provando a nossa fé, porque muitas vezes nós buscamos a bênção de Deus. A dificuldade chega. Em vez de glorificarmos a Deus, começamos a reclamar. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar coisa melhor. Deus quer te dar coisa maior. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que do homem são as preparações da vida, não é? Mas a resposta vem da boca de Deus. A Vasti estava falando aqui sobre a nossa mudança aqui de São Paulo. Porque, irmãos, Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. A Vasti ficou um mês inteiro vendo casa para alugar, falando com corretor. Nenhuma dessas deu certo. Eu falei, vamos parar, vamos almoçar. Deus me mostrou a imobiliária. E foi dali que saiu a casa que nós vamos morar. Do jeito que ela queria, não é? Então, irmãos, Deus trabalha de uma maneira como nós não entendemos. Ela falou aqui sobre o médico deu 3 meses de vida para ela. Deus tinha um plano na nossa vida e nós não entendíamos. Deus nos tirou de São Paulo, levou lá para o sul da Bahia. Eu não sabia de nada. A dificuldade aconteceu porque eu levei uma carta de mudança assinada pelo pastor José Wellington. Chegou lá, o dirigente da igreja não me recebeu. Falou assim, esse camarada é pastor, está vindo aqui, eu sou presbítero, esse camarada vai me tomar a igreja. Não me recebeu na igreja. Meu filho foi para outra igreja, minha mulher queria ir para outra igreja. Eu falei, não, eu sou crente da Assembleia de Deus, vou ficar aqui. É aqui que é o meu lugar. Louvado seja Deus. E Deus preparou tudo, me colocou na frente do pastor presidente do campo, que ficou chateado porque aquele homem não me recebeu. Mas até aí eu não sabia de nada. 6 meses depois, eu era o dirigente da igreja. O dirigente estava fazendo coisa errada na igreja. E Deus vê todas as coisas. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem para onde esconder. Deus vê tudo. O pastor presidente falou, você vai dirigir a igreja. Eu falei, pastor, eu não quero. Eu vim aqui para trabalhar em outra coisa, mas eu não quero não. Mas já era Deus no negócio. E Deus nos colocou lá. Então Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. E Deus abençoou muito aquele trabalho. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, que Deus disser não para você, não fique triste. Louvado seja Deus. O não de Deus para você é livramento para a sua vida. Pode ter certeza, continua pedindo, porque quando acontecer, vai acontecer muito mais além do que você estava pedindo. Então, aqui na caminhada de Jairo aqui, essa mulher do fluxo de sangue apareceu. Jairo ficou triste, porque a filha estava quase à morte. Mas quando Deus resolveu lá o problema da mulher do fluxo de sangue, que vai descendo para a casa de Jairo, chega um dos seus auxiliares e falou assim, olha, não incomode mais o mestre não, que a tua filha já está morta. Que dificuldade. Eu fiquei pensando nesta palavra, o coração de Jairo desfaleceu. Está vendo? Se não tivesse acontecido isso, Jesus já tinha chegado na minha casa. Irmãos, hoje tem um ditado por aí que só não tem jeito para a morte, mas o crente que confia no Senhor, até para a morte tem jeito. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que Jesus ouviu aquelas palavras. O que eu aprendo nisso aqui? Muitas vezes você está fazendo a obra de Deus, muitas vezes você está empenhado na obra de Deus, alegre, e chega alguém e fala assim, olha, isso aí não é para você não.
Desiste porque é muito grande para você. E Deus ouve essas palavras. Aí Deus fala assim: não, eu vou te honrar, porque eu sou Deus grande, eu faço coisas grandes. Todo o poder está em minhas mãos. A palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? Jesus falou assim: Jairo, não temas, crê somente. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada da fé. Crê somente, porque Deus não falha. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu posso te afirmar nesta noite que Deus pode resolver o teu problema. Confia nele. Louvado seja Deus. Deposita a tua confiança nele. Não dê ouvido às palavras desanimadoras, às palavras que te entristecem, às palavras que querem te roubar a fé. Não, continue acreditando em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E na verdade a menina estava morta. Mas como Jesus, Ele é a própria vida, estava um alvoroço muito grande na casa de Jairo. Muitas mulheres chorando. Não sei se os irmãos já pesquisaram sobre isso, mas naquela época era comum as pessoas convidar mulheres que muitas vezes não era nem parente do defunto, né? Nem parente da família. Elas eram pagas para chorar na morte da pessoa, né? As carpideiras, né? Eram pagas para chorar a morte do defunto. E estava um alvoroço muito grande, muito choro, não sabia nem se saía lágrima daquele choro, mas elas choravam, eram profissionais do choro, né? E Jesus chegou ali, a situação estava terrível. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo muda. Jesus falou assim, Jesus entrou na casa e falou assim: não, ela não está morta não, está só dormindo, porque Ele é a vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Marta disse: Senhor, se tu não tivesse aqui, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim: Marta, eu não tinha dito que se creres verás a glória de Deus? Muitas vezes nós não vemos a glória de Deus na nossa vida porque não cremos. Muitas vezes nós não depositamos toda a nossa confiança no Deus que tudo pode. Muitas vezes nós confiamos desconfiando. E Deus não quer isso. Deus quer que nós nos derramemos na presença dEle, de coração aberto, louvado seja Deus, acreditando que Ele pode todas as coisas. Aquelas mulheres que estavam chorando na casa de Jairo começaram a rir, zombando de Jesus. Será que esse moço aí não está vendo que a menina está morta? Só que eles não sabiam que Jesus é a própria vida. Ela não está morta, ela dorme. Começaram a rir dele, começaram a zombar dele. E uma coisa mais que eu aprendi nessa palavra: a fé não combina com a incredulidade, a fé não combina com a dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé não combina com a incerteza, não, de jeito nenhum.
Louvado seja Deus. A Bíblia diz que pela fé, aqueles homens de Deus conquistaram reinos. Pela fé venceram gigantes. Pela fé conquistaram a bênção de Deus. Porque, irmãos, não é nós não podemos nada, mas nós temos fé num Deus que é grande, que é poderoso, que pode todas as coisas. Bendito seja Deus. E Ele diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então nós temos que crer, ainda que alguém venha dizer não vai dar certo, confia, porque louvado seja Deus, a única palavra vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como a Vasti disse aqui na frente, o médico deu 3 meses, mas Deus não tinha falado nada. Deus não tinha falado nada e a última palavra é dele, a que vale é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aprendi que a fé não combina com a incredulidade. Aquele povo que estava chorando começaram a rir. Jesus falou assim: ó, tira todos para fora. Louvado seja Deus. Vai entrar só Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. Louvado seja Deus. Porque se Jairo convidou, é porque ele tinha certeza do que Jesus podia fazer. Mas muitas vezes a incredulidade impede, não é assim? Tiraram todos para fora. Só entrou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Jesus chegou para a menina e falou: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. É tão fácil vencer com Jesus. Levanta, menina. A Bíblia diz que a menina levantou, começou a andar dentro de casa. Jesus falou assim: dá um pouco de comida para ela, que ela está muito fraquinha. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus é a vida. Louvado seja Deus. Ele pode te encher nesta noite de esperança, de fé, de alegria, de poder, de autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele nos escolheu para isso. Quantas vezes eu já vi dizer: irmão, mas isso aí é para o pastor, né? Eu sou tão pequeno. Não, você é um vaso nas mãos de Deus. Ele usa quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. É Ele quem faz as obras, louvado seja Deus. Você é somente o instrumento que Deus vai usar. Então não se sinta diminuída, não. Não se sinta menor, não. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, que você é templo do Espírito Santo, e Deus quer te usar poderosamente. Bendito seja o nome de Jesus. Deus, Ele não perde oportunidade. O que me chamou a atenção é que todos que aproximaram de Jesus, aproximaram porque tinham uma necessidade. E Jesus, como Ele não perde tempo, a Bíblia diz que chegou um homem na Bíblia, ouviu falar de Jesus, e ele ficou tão interessado em saber quem era Jesus. Os irmãos conhecem quem é? Ele subiu numa figueira brava. Ele era um homem de pequena estatura, mas falaram tão bem de Jesus para ele, que ele sentiu no coração o desejo. Porque todos que aproximavam de Jesus, aproximavam porque queria alguma coisa. Mas esse homem foi diferente. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Ele falou assim: eu quero ver. A multidão era grande, muito grande. Ele era de pequena estatura. Vai ficar difícil, eu vou subir numa árvore, que eu quero ver quem é Jesus. E Jesus passou e viu Zaqueu lá em cima. Algum problema com você? Não, nenhum problema. Você está precisando de dinheiro? Não, o homem era cobrador de imposto, era rico. Tem alguém doente na tua casa? Não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não tem ninguém doente. Jesus falou assim: então eu vou me convidar para dormir na tua casa hoje.
Eu vou pousar na tua casa hoje. Desce depressa. Louvado seja Deus. Deus não perde oportunidade. Quando a pessoa abre o coração e quer saber quem é Jesus, ele sai dali renovado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostoso. É gostoso servir a Jesus. Eu disse para os irmãos aqui no início que se eu voltasse aqui sem ter uma oportunidade, eu voltava feliz, porque Jesus já tinha falado comigo ali. Eu chorei muito no culto desta noite. Deus, o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida. Irmãos, isso é indescritível. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando você está na presença de Deus e sente a presença dele, sente o mover do Espírito na sua vida. Você se sente o maior. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Porque já foi falado aqui nesta noite, o Senhor nos comprou para uma vida gloriosa. Irmãos, é tão glorioso servir a Jesus e ter a esperança de um dia entrar no céu, que Paulo disse assim: olha, tudo que o olho não viu, tudo que o ouvido não ouviu, e tudo que não subiu ao coração do homem, foi o que Deus preparou para você lá em cima. Então nós vamos ser surpreendidos com a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sirva a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele dá. Não é assim? Porque eu nunca vou na igreja. Eu já vi muitos dizer assim: eu vou buscar a minha bênção. Eu falo assim: não, eu venho aqui agradecer a Deus pelas bênçãos que eu já tenho recebido. E vai continuar na sua vida. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai continuar na sua vida, porque Deus é presente na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo o testemunho da irmã Francisca. Como Deus é maravilhoso. A irmã Francisca não sabia nada de Jesus. Aceitou Jesus. Jesus falou: vai pregar, vai pregar. Mas Senhor, vai pregar. Louvado seja Deus. Porque Ele envia, mas quem responsabiliza é Ele. E as palavras que saem da boca saem como fogo. Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que quando você fala alguma coisa de Deus, aquela palavra penetra no coração, remove tudo que é sujo, que é ruim. Louvado seja Deus. Você pensa que você não falou nada, você falou tudo, porque aquela vida ali já sai transformada pelo poder da palavra de Deus. Então é glorioso. Muitas vezes, quando a bênção vem para a nossa vida, a dificuldade vem junto, justamente para provar a nossa fé. Mas quando nós nos derramamos na presença de Deus, louvado seja Deus. Só para encerrar, eu vi um irmão dando um testemunho, porque, irmãos, nós somos cristãos, somos abençoados por Deus, mas o próprio Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu e você está com Ele, você é mais do que vencedora no nome de Jesus. E ele disse que tinha uma irmãzinha na igreja que começou a passar por uma luta tão grande, financeira, familiar, e a igreja toda orando por ela. E essa irmã desapareceu um tempo da igreja. Todos acharam que ela tinha morrido. Todos acharam que ela tinha se desviado, enfraquecido. E um dia ela apareceu na igreja. E os irmãos começaram a perguntar pela luta que ela estava passando. Ela falou assim: meu irmão, tudo aquilo que eu passei,
Eu passei glorificando a Deus porque eu sentia Jesus do meu lado. E quando eu me levantei lá na frente, quando muitos pensavam que eu tinha desistido e morrido, eu comecei a cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Então não desanima diante da tua dificuldade. Deus está com você, louvado seja Deus, e você é mais que vencedora no nome de Jesus. Jairo pensou que estava tudo perdido. Jesus falou assim: não temas, crê somente. Irmãos, não precisa muito. Nós só precisamos crer, não é? E deixar Deus trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa mais do que você mesmo, e no tempo de Deus vai acontecer. Louvado seja Deus, e você vai dar o testemunho. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Continue orando por nós na nossa nova empreitada. E nós só queremos que Deus continue sendo bênçãos nas nossas vidas. Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Francisco.